Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira e você está ouvindo o podcast Romancear. Abre aspas. Estou quase com medo de lhe contar como meu amigo irlandês e eu nos comportamos. Imagine para si mesmo tudo de mais perdulário e chocante na forma de dançar e sentar juntos. Fecha aspas. Essa mensagem foi escrita por Jane Austen para sua irmã Cassandra em uma das cartas não destruídas. Inclusive, essa é uma história que ainda conversaremos por aqui no podcast. As cartas de Jane e Cassandra são quase como um easter egg da desconhecida vida de Jane Austen. Essa frase de Jane diz mais do que qualquer livro de romance poderia nos apresentar. A vida no século XIX não era mais romântica do que a que vivemos hoje. É fato que as pessoas viviam com mais procedimentos e regras sociais, principalmente as mulheres, que poderiam terminar em ruínas caso fugissem ao esperado pela sociedade. Ler romance é uma forma de perceber também que evoluímos enquanto sociedade. Não adianta romantizar o passado. Temos que investir na fidelidade do nosso pensamento e dos nossos sentimentos. Se somos românticos de carteirinha, por que reduzir isso a páginas de livros antigos? Viva intensamente cada experiência que você decidir viver. Colecione cartas, escritos, dizeres e pensamentos. Isso é ser você por completo. Não se permita inibir por regras sociais, limitações financeiras ou intimidações masculinas. Mr. Darcy pode não ser o seu homem ideal, nem mesmo o Sr. Bingley. Mas quem disse que eles são os únicos modelos de amor e personalidade que existem por aí? Hoje, nossa leitura passeia pelos capítulos 4, 5 e 6 do livro Orgulho e Preconceito, publicado originalmente em 1813 por Jane Austen. Para ouvir os episódios anteriores do Romancear, basta conferir a playlist do podcast no Spotify ou no YouTube. E não esqueça de deixar comentários. Eu tô amando acompanhar todas as respostas de vocês a esse projeto que já se tornou um dos meus favoritos da vida. Capítulo 4. Quando Jane e Elizabeth ficaram sozinhas, a primeira, que antes fora cuidadosa em seus elogios ao Sr. Bingley, confessou à sua irmã o quanto o admirava. Ele é exatamente o que um rapaz deve ser. Sensível, bem-humorado, vivaz, e nunca presenciei modos tão alegres. Quanta espontaneidade e boa educação. Ele também é bonito, qualidade que um rapaz deve possuir, se possível. Assim, sua personalidade se torna completa, respondeu Elizabeth. Eu fiquei mesmo lisonjeada por ele ter me pedido para dançar uma segunda vez. Eu não esperava tal galanteio. Não? Pois eu esperava. E aí está uma notável diferença entre nós. Os galanteios sempre pegam você de surpresa, e a mim, nunca. O que poderia ser mais natural do que convidá-la para outra dança? Ele não pôde deixar de notar que você era 5 vezes mais bonita do que qualquer outra moça do salão. E isso não se deve ao cavalheirismo dele. Bem, ele sem dúvida é muito agradável. E lhe dou permissão para gostar dele. Você já gostou de pessoas mais estúpidas. Lizzie, querida, você bem sabe que tem uma inclinação para gostar de pessoas em geral. Nunca encontra defeito em ninguém? O mundo todo é bom e agradável aos seus olhos? Nunca ouvi falar mal de um único ser humano em toda a sua vida. Eu não gostaria de censurar ninguém de maneira precipitada, mas sempre digo o que penso. Eu sei, e é isso que me surpreende. Com todo o seu bom senso, ser tão honestamente cega às tolices e aos disparates dos outros. A candura fingida é muito comum, encontra-se por toda parte, mas ser franca sem ostentação ou intenção, vislumbrar o lado bom do caráter de todos e torná-lo ainda melhor, sem nada dizer sobre o lado ruim, é exclusivamente sua. E você também gostou das irmãs daquele homem, né? O comportamento delas não é igual ao do Sr. Bingley. Certamente não, a princípio. Mas são mulheres muito agradáveis quando se conversa com elas. A senhorita Bingley vai morar com o irmão e cuidar da sua casa. E se não estiver enganada, encontraremos nela uma vizinha encantadora. Elizabeth ouviu em silêncio, mas não se convenceu. O comportamento das mulheres em questão durante o baile não fora calculado para agradar a todos. Dotada de maior astúcia de observação e menor flexibilidade de temperamento do que a irmã,
e com uma faculdade de julgamento que nenhum egocentrismo perturbava, Elizabeth estava pouco disposta a aprová-las. Eram, de fato, moças bastante distintas. Não careciam de bom ânimo quando estavam contentes, nem lhes faltava o poder de serem agradáveis quando queriam. Porém, eram orgulhosas e convencidas. Aquelas belas mulheres haviam sido educadas em um dos primeiros colégios particulares de Londres. Possuíam uma fortuna de 20.000 libras e tinham o hábito de gastar mais do que deveriam e de se relacionar com pessoas de classe. Logo, permitiam-se pensar bem de si mesmas e medianamente dos outros. Eram oriundas de uma família respeitável do norte da Inglaterra, uma circunstância mais profundamente marcada em suas lembranças do que o fato de que sua fortuna, bem como a do irmão, fora adquirida no comércio. O Sr. Bingley herdou uma fortuna de quase 100.000 libras do pai, que planejara comprar uma propriedade, mas não viveu para tanto. O filho nutria o mesmo plano, e às vezes escolhia o seu condado, mas, como dispunha agora de uma boa casa e da liberdade de um solar, aqueles que melhor conheciam a tranquilidade de seu temperamento desconfiavam de que passaria o restante dos seus dias em Netherfield, confiando a aquisição à próxima geração. Suas irmãs estavam ansiosas para que ele adquirisse uma propriedade particular. Porém, embora ele estivesse agora estabelecido apenas como inquilino, a senhorita Bingley de modo algum se recusava a presidir a sua mesa. E a senhora Hurst, que se casara com um homem de mais status do que fortuna, não se via menos disposta a considerar aquela casa como seu próprio lar, quando lhe convinha. Havia quase 2 anos que o Sr. Bingley atingira a maioridade quando foi tentado por uma recomendação ocasional a visitar a casa de Netherfield. E de fato a visitou durante meia hora. Gostou das condições e dos cômodos principais. Satisfez-se com os elogios da proprietária e alugou a propriedade no mesmo instante. Entre ele e Darcy havia uma amizade muito sólida, apesar da grande oposição de caráter. Bingley era caro a Darcy por sua tranquilidade, franqueza e maleabilidade de temperamento. E, embora tais qualidades contrastassem fortemente com as suas, não parecia insatisfeito com as que lhe cabiam. Bingley, por sua vez, tinha a mais firme confiança na intensidade da estima de Darcy e a mais alta opinião do seu ponto de vista. Em inteligência, Darcy se mostrava superior. Bingley não era de modo algum desprovido dela, mas Darcy era mais esperto. Ele era, ao mesmo tempo, arrogante, reservado e rabugento, e seus modos, embora sofisticados, eram pouco convidativos. Nesse aspecto, o seu amigo levava grande vantagem. Bingley tinha certeza de agradar onde quer que aparecesse, enquanto Darcy só fazia afrontar os demais. Quero pausar aqui rapidinho, só para dizer que se você pesquisar no Wattpad, ou na Amazon, ou em qualquer outro lugar, você vai encontrar várias fanfics do Darcy com o Bingley, exatamente por conta dessas descrições de como eles meio que se completavam. Eles realmente gostavam muito da companhia um do outro, eles eram opostos um ao outro, o Darcy criticava quase todas as mulheres que o Bingley dava em cima, ele sempre tinha um olhar assim mais enviesado sobre as coisas, sabe? E aí é o argumento para muita gente desenvolver uma fanfic de que, na verdade, o Darcy era rabugento porque ele sempre foi apaixonado pelo Bingley. E o Bingley meio que se aproveitava disso para ter um amigo, porque como ele era rico, tinha posses e tudo mais, era difícil ter alguém que realmente gostasse dele do lado dele, né? E o Darcy era sempre sincero, então ele se abria muito pro Darcy, e era uma relação muito de ficar dentro de casa, assim, conversando o dia inteiro, não eram homens que trabalhavam, então vai saber o que rolava nos corredores do castelo. O jeito como falavam do baile de Meryton era deveras revelador. Bingley alegava nunca ter encontrado gente mais agradável ou moças mais bonitas em toda a sua vida. Todos tinham sido gentis e atenciosos com ele. Não houve formalidade nem friezas, e logo se sentira à vontade com todos no salão. E quanto à senhorita Bennet, não era capaz de conceber um anjo mais belo. Darcy, por sua vez, se vira rodeado por pessoas de pouca beleza e nenhuma elegância. Não sentira o menor interesse por elas e tampouco receber atenção ou agrado. Reconhecera que a senhorita Bennet era bonita, embora sorrisse demais.
A senhora Hurst e sua irmã concordaram com ele, mas ainda assim admiraram e gostaram da senhorita Bennet, e declararam se tratar de uma moça encantadora, a quem não fariam objeção de conhecer melhor. A senhorita Bennet assumiu, portanto, a posição de moça encantadora, e o irmão sentiu-se autorizado por tal comenda a pensar nela quando bem quisesse. Capítulo 5. A uma curta caminhada de Longbourn, morava uma família da qual os Bennet eram particularmente íntimos. Sir William Lucas fora comerciante em Meryton, onde acumulara fortuna considerável e recebera o título de cavaleiro por um discurso ao rei durante seu mandato como prefeito. A distinção fora, talvez, demasiadamente estimada. Ela lhe inspirou a repulsa por seus negócios e pela pequena cidade mercantil em que habitava. Logo, abandonou ambos e mudou-se com a família para uma casa situada a cerca de 1,5 km de Meryton, conhecida desde então como a residência dos Lucas, onde ele podia pensar com prazer na sua própria importância e, livre dos negócios, dedicar-se inteiramente à cortesia para com todos. Pois, embora orgulhoso de sua posição, esta não o tornou arrogante. Pelo contrário, Sir William dedicava mais pura atenção aos demais. De natureza inofensiva, amigável e obsequiosa, sua apresentação em St. James o tornara um cortesão. Lady Lucas era uma mulher muito boa, mas não muito esperta para ser considerada uma vizinha valiosa para a senhora Bennet. Tinha vários filhos. A primogênita, uma jovem sensata e inteligente de cerca de 27 anos, era amiga íntima de Elizabeth. Era absolutamente necessário que as senhoritas Lucas e Bennet se encontrassem para conversar sobre os bailes e, na manhã posterior ao mais recente evento, a primeira veio até Longbourn a fim de trocar impressões. "Você começou bem à noite, Charlotte", disse a senhora Bennet com um autocontrole educado para a senhorita Lucas. "Você foi a primeira escolha do Sr. Bingley." "Sim, mas ele pareceu gostar mais da segunda." Eu imagino que você se refira a Jane, porque o Sr. Bingley dançou com ela 2 vezes. Pois é, somos levadas a crer que ele ficou admirado. Aliás, tenho certeza de que foi este mesmo o caso. Ouvi algo a respeito, mas não me lembro exatamente o que. Tinha a ver com o Sr. Hobson. Talvez a senhora se refira ao que ouvi numa conversa entre o Sr. Bingley e o Sr. Hobson. Não lhe contei? O Sr. Hobson perguntou o que ele achava dos bailes de Meryton. Se concordava que havia muitas mulheres bonitas no salão, e o questionou qual era a mais bonita. O Sr. Bingley respondeu imediatamente: a mais velha das irmãs Bennet, sem dúvida. Não pode haver 2 opiniões a esse respeito. Palavra de honra! Bem, ele foi de fato bem decidido. Parece até que, no entanto, pode dar em nada, você sabe. Já você, Elisa, ouviu coisas muito menos apropriadas do que eu, disse Charlotte. As palavras do Sr. Darcy não valeram a pena como as de seu amigo, não é? Pobre Elisa. Ser considerada apenas tolerável. Peço que não enche a cabeça de Lizzie por causa daquela grosseria, pois o Sr. Darcy é um homem tão desagradável que seria uma infelicidade ser estimada por ele. A Sra. Long me contou ontem à noite que ele ficou sentado ao seu lado durante meia hora, sem sequer abrir os lábios. A senhora tem certeza? Não haverá aí um pequeno equívoco? Perguntou Jane. Eu tenho certeza de que vi o Sr. Darcy falando com ela. Sim, porque ela afinal perguntou se ele havia gostado de Netherfield. E ele não pôde deixar de responder. Mas a Sra. Long comentou que ele pareceu bastante irritado por ter lhe dirigido a palavra. A senhorita Bingley me disse que ele não é dado a conversas, exceto com as pessoas mais próximas. Com elas, ele se mostra notavelmente agradável, comentou Jane. Eu não acredito numa só palavra, minha querida. Se fosse assim tão agradável, ele teria conversado com a Sra. Long, mas posso adivinhar o que aconteceu. Todo mundo diz que ele é arrogante, e atrevo-me a dizer que ele sabia que a Sra. Long não tinha uma carruagem, e foi para o baile em veículo alugado. Eu não me importo que ele não tenha conversado com a Sra. Long, interveio a senhorita Lucas. Mas queria que ele tivesse dançado com Elisa. Se eu fosse você, Lizzie, eu não dançaria com ele numa outra oportunidade, disse a mãe. Eu creio que posso prometer à senhora que jamais dançarei com ele. O orgulho do Sr. Darcy não me ofende tanto quanto o orgulho em geral, pois ele tem ao menos uma desculpa. Não é de se admirar que um rapaz tão distinto, com família, fortuna e tudo mais a seu favor, tenha de si mesmo uma opinião elevada. Se assim posso dizer, ele tem o direito de ser orgulhoso, disse a senhorita Lucas.
Isso é verdade, e eu perdoaria facilmente o orgulho dele se ele não tivesse ferido o meu. Respondeu Elizabeth, e aqui você entende quem é Elizabeth Bennet. É sobre o Mr. Darcy ser um poço de orgulho e preconceito, basicamente. O orgulho, observou Mary, que se empolgava com a concretização das suas reflexões. O orgulho é um defeito muito comum, creio eu. Considerando tudo o que já li, sou convencida de que é muito comum. A natureza humana é particularmente propensa ao orgulho, e são poucos os que não nutrem um sentimento de autocomplacência com relação a uma ou outra qualidade real ou imaginária. A vaidade e o orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho está mais relacionado à nossa opinião sobre nós mesmos e a vaidade ao que gostaríamos que os outros pensassem de nós. Se eu fosse tão rico quanto o Sr. Darcy, exclamou um jovem membro da família Lucas que também viera a Longbourn. Não importaria de ser orgulhoso. Teria um bando de cães de caça e beberia uma garrafa de vinho por dia. Então você beberia muito mais do que deveria. E se eu o visse desse jeito, pegaria sua garrafa imediatamente, interferiu a Sra. Bennet. O menino protestou dizendo que ela não faria tal coisa. A Sra. Bennet continuou a declarar que o faria, e a discussão terminou junto à visita. Capítulo 6. As damas de Longbourn logo visitaram as de Netherfield. A visita foi retribuída segundo a etiqueta. Os bons modos da senhorita Bennet elevaram a boa vontade da senhora Hurst e da senhorita Bingley, e embora a mãe não fosse considerada intolerável e as irmãs mais novas indignas de conversa, as irmãs do Sr. Bingley expressaram o desejo de travar relações com as duas filhas mais velhas dos Bennet. Jane recebeu tal atenção com o maior prazer. Mas Elizabeth ainda enxergava a arrogância no modo como elas tratavam todos, incluindo a própria irmã, e não conseguia gostar delas. Entretanto, a gentileza delas para com Jane, tal como era, de certo provinha da influência exercida pela admiração do Sr. Bingley. Era evidente, sempre que se encontravam, que ele sem dúvida admirava Jane. E era igualmente evidente para ela que Jane cedia a preferência que nutria por ele desde o início e que estava prestes a se apaixonar intensamente. Mas ela ponderava com prazer que era improvável que alguém reparasse, uma vez que Jane reunia grande força de sentimentos, compostura, de temperança e disposição uniformemente alegre que lhe protegiam de suspeitas impertinentes. Ela mencionou esses pensamentos à sua amiga, senhorita Lucas. Pode ser agradável, respondeu Charlotte, causar tal impressão ao seu público nessas situações, mas às vezes é desvantajoso ser tão resguardada. Se uma mulher esconde seus sentimentos com a mesma habilidade de seu objeto de afeição, pode perder a oportunidade de o conquistar. Assim, é de pouco consolo saber que os outros permanecem na arrogância. Há tanta gratidão e vaidade em quase todas as afeições que não é seguro deixá-las à própria sorte. Todos podemos começar livremente. Uma leve preferência é bastante natural, mas há poucos de nós com coragem o suficiente para se apaixonar sem estímulos. Em 9 casos a cada 10, uma mulher deve demonstrar mais afeição do que realmente sente. Bingley gosta da sua irmã, sem dúvida, mas ele nunca poderá ir além se ela não o encorajar. Mas Jane o encoraja, tanto quanto sua natureza o permite. Se eu posso notar a consideração que ela nutre por ele, Bingley seria tolo se também não percebesse. Lembre-se, Eliza, que ele não conhece o temperamento de Jane como você. Mas se uma mulher demonstra preferência por um homem e não esconde o que sente, ele acaba descobrindo. Talvez, se ele a vir com regularidade. Entretanto, ainda que Bingley e Jane se encontrem com frequência razoável, eles nunca passam muitas horas juntos. E como sempre se vê em meio a muitas pessoas, é impossível que conversem entre si a todo momento. Jane, portanto, deve aproveitar ao máximo cada meia hora em que dispõe da atenção do Sr. Bingley. Quando estiver segura a respeito dele, terá o caminho livre para se apaixonar o quanto quiser. É um bom plano. Quando não há nada em jogo exceto o desejo de se casar bem. E se eu estivesse decidida a arranjar um marido rico, ou um marido qualquer, ouso dizer que adotaria o seu plano. Mas esses não são os sentimentos de Jane. Ela não age como um objetivo.
Por ora, não tem sequer certeza do grau de sua afeição ou se está sendo razoável. Ela o conhece há apenas 2 semanas, dançou 4 vezes com ele em Meryton, viu uma vez em Netherfield e desde então jantou na companhia dele e de outras pessoas 4 vezes. Não é o suficiente para fazê-la compreender o caráter do Bingley. Não desse jeito que você descreve os eventos. Se ela tivesse simplesmente jantado com ele, poderia apenas ter descoberto se ele tem bom apetite. Mas você deve se lembrar de que eles também passaram 4 noites juntos. E 4 noites não são pouca coisa, certo? 4 noites lhe permitiram descobrir que gostam mais de 21 do que de comércio. No entanto, com respeito a qualquer outra característica importante, eu não imagino que muito mais tenha sido revelado. Bem, eu desejo sucesso a Jane de todo o coração. E se ela se casasse com o Bingley amanhã, creio que teria tanta chance de ser feliz quanto se passasse 1 ano estudando-lhe o caráter. A felicidade no casamento é somente uma questão de sorte. Ainda que os noivos conheçam mutuamente seus ânimos e eles sejam semelhantes entre si, no final das contas, isso em nada contribui para a sua felicidade. Ambos vão se tornando cada vez mais diferentes com o passar do tempo, até causar sua cota de aborrecimentos. É melhor saber o mínimo possível dos defeitos da pessoa com a qual temos de passar a vida. Você me faz rir com tamanha insensatez, Charlotte. Sabe que não está certa e que nunca agiria dessa forma. Ocupada em observar as atenções do Sr. Bingley para com sua irmã, Elizabeth estava longe de suspeitar que ela própria se tornava objeto de certo interesse aos olhos do amigo dele. A princípio, o Sr. Darcy admitira a contragosto que ela era bonita. No baile, olhara sem admiração para Elizabeth. E quando se encontraram novamente, ele fitou a moça apenas para criticá-la. Mas tão logo deixou claro para si mesmo e para seus amigos que ela mal tinha um traço belo em sua tez. Começou a achar que a bela expressão de seus olhos escuros tornava seu semblante especialmente inteligente. A essa descoberta, sucederam-se outras igualmente mortificantes. Embora o seu olhar crítico tivesse identificado mais de um defeito na simetria de suas formas, ele foi forçado a reconhecer que o corpo dela era leve e agradável. Apesar de afirmar que os modos da moça não correspondiam com aqueles do mundo elegante, surpreendeu-se por sua vivacidade espontânea. A esse respeito, Elizabeth nada sabia. Para ela, o Sr. Darcy era apenas o homem que não lhe fizera agradável em parte alguma e que não a considerara bonita o suficiente nem para dançar. Ele passou a desejar conhecê-la melhor, a fim de conseguir conversar com Elizabeth. Passou a interessar-se pela conversa dela com os demais. Essa atitude chamou a atenção de Elizabeth. Estavam na residência de Sir William Lucas, na qual um vasto número de pessoas fora reunido. Qual o intuito do Sr. Darcy ao ouvir a minha conversa com o Coronel Forster? Perguntou Elizabeth a Charlotte. Essa é uma pergunta que somente o Sr. Darcy pode responder. Se ele continuar fazendo isso, certamente deixarei claro que compreendo o que ele quer. Ele possui um ar muito sarcástico, e se eu não começar a ser impertinente, logo terei medo dele. Na sequência, quando o Sr. Darcy se aproximou, ainda que sem intenção aparente de conversar, a Srta. Lucas desafiou a amiga a mencionar o assunto que discutiam. Ante a provocação, Elizabeth se virou para ele e questionou. O senhor não acha, Sr. Darcy, que me expressei notavelmente bem há pouco, quando estava importunando o Coronel Forster, ao pedir que nos proporcionasse um baile em Meryton? Com muito entusiasmo. Mas aí está um assunto que sempre deixa as damas muito entusiasmadas mesmo. O senhor é severo conosco. E em breve será a vez dela de ser importunada. Eu vou abrir o piano, Elisa, e você sabe o que vem depois, comentou a Srta. Lucas. Você é uma amiga muito estranha, sempre querendo que eu toque e cante na frente de todos. Se a minha vaidade fosse musical, você seria inestimável. Mas como não é o caso, eu iria preferir não me exibir diante de pessoas acostumadas a ouvir os melhores concertistas. Ante a insistência da Srta. Lucas, ela acrescentou. Muito bem, se tem de ser assim, será. Ao olhar gravemente para o Sr. Darcy, prosseguiu. Há um bom e velho ditado que todos aqui conhecem. Guarde o fôlego para esfriar o seu mingau. Guardarei o meu para cantar. Seu desempenho como cantora foi agradável, embora de modo algum excepcional. Depois de 1 ou 2 canções, e antes que pudesse responder aos pedidos para que cantasse de novo, Elizabeth foi avidamente sucedida no piano por sua irmã Mary, que, sempre empenhada em obter conhecimento e realizações por ser a única criatura sem atrativos da família, estava ansiosa para se exibir. Mary não tinha genialidade nem bom gosto,
e embora a vaidade lhe tivesse dado empenho, dera-lhe também um ar pedante e convencido, capaz de ofuscar conquistas maiores do que as que era capaz de alcançar. Elizabeth, tranquila e desprendida, fora ouvida com muito mais prazer, embora não tocasse tão bem. Mary, ao final de um longo concerto, contentou-se em ganhar uns elogios pelas canções escocesas e irlandesas tocadas a pedido das irmãs mais moças, que, junto de alguns membros da família Lucas e 2 ou 3 oficiais, partiram avidamente para dançar na outra extremidade do salão. Sr. Darcy ficou próximo a eles, em silenciosa indignação ante tal maneira de passar a noite, excluído de todo o diálogo. Estava tão absorto em seus pensamentos que só reparou que Sir William Lucas estava ao seu lado no momento em que este se pôs a falar. Que adorável distração para os jovens, Sr. Darcy. Não há nada como a dança, afinal de contas. Eu a considero um dos maiores requintes da sociedade civilizada. Certamente, senhor. E tem a vantagem de também estar em voga entre as sociedades menos civilizadas do mundo. Qualquer selvagem é capaz de dançar. Sir William apenas sorriu. Seu amigo dança de forma encantadora. Prosseguiu após ligeira pausa ao observar a inclusão de Bingley ao grupo. E tenho certeza que o senhor também é um adepto dessa arte, Sr. Darcy. Acredito que o senhor tenha me visto dançar em Meryton. Tive esse imenso prazer. Costuma dançar em St. James? Nunca, senhor. Não acha que seria uma bela homenagem àquele lugar? É uma homenagem que nunca presta a lugar nenhum, se puder evitar. Imagino que tenha uma casa na cidade. Sr. Darcy concordou. Eu mesmo já considerei me instalar por lá, pois me agrada a alta sociedade. No entanto, receio que Lady Lucas não aprecie os lugares de Londres. Ele fez uma pausa na esperança de uma réplica, mas seu companheiro não estava disposto a respondê-lo. Como Elizabeth vinha em sua direção naquele instante, Sir William teve uma grande ideia de galanteio e a chamou. Minha querida senhorita Elisa, por que não está dançando? Sr. Darcy, permita-me apresentar essa jovem como um ótimo par. Tenho certeza de que não vai recusar a dançar com tamanha beleza à sua frente. E pegando na mão dela, ofereceu-a ao Sr. Darcy. Ele, embora extremamente surpreso, não se dispôs a rejeitá-la, quando ela, ao mesmo instante, recuou e proferiu com certa descompostura a Sir William. Na verdade, senhor, eu não tenho a menor intenção de dançar. Peço-lhe que não suponha que vim para cá em busca de implorar por um parceiro. O Sr. Darcy, com grande decoro, pediu a honra de sua mão, mas de nada adiantou. Elizabeth estava determinada, e tampouco Sir William pôde mudar a decisão com a sua tentativa de persuadi-la. A senhorita se sobressai tanto na dança que é uma crueldade me negar a satisfação de observá-la. E embora esse cavaleiro não desfrute de diversões, tenho certeza de que não pode se opor a nos conceder meia hora. O Sr. Darcy sabe tudo sobre educação, comentou Elizabeth sorrindo. É verdade, mas considero o incentivo, minha querida Elisa. Não devemos estranhar a complacência dele. Afinal, quem faria objeção a um par como a senhorita? Elizabeth fitou com malícia e se afastou. A sua resistência não ofendera o cavalheiro, que estava pensando na jovem com certa complacência quando for abordado pela senhorita Bingley. Posso adivinhar o objeto do seu devaneio. Creio que não. Está considerando como seria insuportável passar muitas noites desta maneira em uma sociedade como essa? E de fato concordo plenamente com a sua opinião. Nunca me aborreci tanto. A insipidez a despeito do barulho, a insignificância a despeito da vaidade de toda essa gente. O que eu não daria para ouvir as suas censuras acerca delas? Suas conjecturas estão completamente equivocadas, posso lhe garantir. Minha mente estava envolvida em algo muito mais agradável. Eu estava pensando sobre o grande prazer que pode proporcionar um par de belos olhos a uma mulher bonita. De imediato, a senhorita Bingley fixou os olhos no rosto do Sr. Darcy e desejou que ele lhe contasse qual dama inspirava tais reflexões. O Sr. Darcy respondeu intrepidamente. Estou me referindo aí à senhorita Elizabeth Bennet. Ah, senhorita Elizabeth Bennet, estou pasma. Desde quando ela se tornou sua favorita? E quando poderei lhe desejar felicidades? Isso é exatamente o que eu esperava que você perguntasse. A imaginação de uma dama é muito rápida. Pula da admiração para o amor e do amor para o casamento num piscar de olhos. Eu sabia que iria me felicitar. Ora, se está falando sério, considerarei o assunto absolutamente decidido. De certo, terá uma sogra encantadora, e ela sempre estará em Pemberley com o senhor. O Sr. Darcy a ouviu com total indiferença enquanto ela se divertia. E como a compostura do rapaz a convencia de que tudo estava bem, a senhorita Bingley dava asas à ironia.
Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Romancear e eu já quero saber se a quantidade de vozes confundiu a mente de vocês. Eu sei que nesse começo, para quem nunca leu Orgulho e Preconceito, pode ser um pouco confuso porque são muitas mulheres, muitos homens, muitos bailes, muitos encontros, muitos orgulhos e muitos preconceitos, mas eu prometo para vocês que aos pouquinhos essa história vai afunilando e cada vez mais teremos diálogos entre Liz e Mr. Darcy. E é aí que a história de Orgulho e Preconceito realmente se desenrola. Obrigado por ter chegado ao final de mais um episódio do podcast Romancear. Não esqueça de seguir o canal no YouTube, no Spotify e de me contar o que está achando do projeto. Queria muito agradecer ao pessoal da editora Excelsior, são os nossos parceiros nessa leitura de Orgulho e Preconceito, e lembrar a todos vocês que ao final dessa leitura desse livro, nós sortearemos juntos uma edição de luxo de Orgulho e Preconceito da editora Excelsior para vocês. Então acompanhem, printem, comentem bastante, que eu realmente vou sortear a pessoa mais engajada desse podcast. Por exemplo, a Rayane Santos comentou o seguinte: animada com os próximos episódios, estou amando ouvir a sua visão sobre Jane e sobre o livro, como também sobre curiosidades relacionadas ao universo de Jane que eu não conhecia. A narração dos capítulos é ótima e com o tempo só vai melhorar. Até o Panda tá fazendo sua pontinha. E a Thalita Ferreira comentou assim: minha alma leitora, há muito esquecida, está em êxtase com esse podcast. Cris, você é incrível. Eu queria muito agradecer a todos os comentários das pessoas incentivando que o projeto não acabe e não vai acabar, porque eu também estou viciada no Romancear. Para acompanhar novos episódios e todos os meus conteúdos sobre livros, romanceios, romances e opiniões, basta me seguir no Instagram, @Cris Siqueira. Te espero por lá. Beijos!